Glória a Deus, meus irmãos, privilégio estarmos nesse culto essa noite. Deus já tem falado aos nossos corações. Vocês viram que o pastor hoje está meio multifuncional, né? Até segurar cartaz eu segurei. Então vocês vejam aí, respeita o homem. Gente, louvado seja Deus, como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Que bom que você escolheu vir à igreja hoje, estar aqui conosco. Eu espero que Deus fale grandemente ao seu coração, assim como já tem falado até esse momento, através da porção da palavra que o Senhor separou para que nós meditemos nessa noite. Estamos caminhando numa série de pregações falando sobre oração, um lugar chamado oração. Orar, meus irmãos, orar não porque Jesus manda orar. Orar não porque o pastor diz que tem que orar, mas orar porque nós aprendemos as delícias que existem numa vida de oração. Orar porque nós queremos encontrar a presença de Deus. Orar porque aprendemos a render o nosso espírito e a visitar esse lugar. E ao longo dessa série de pregações tenho falado com os irmãos sobre 3 grandes blocos que devem conduzir a nossa mente quando pensamos sobre oração. As orações focadas em Deus, e nós falamos sobre ações de graça, louvor e adoração. As orações que são focadas em nós mesmos, que são as orações de petição, confissão e entrega. E nós estamos agora, então, começando a falar sobre as orações cujo foco é o outro. Nós estamos interessados em orar pelas outras pessoas e vamos falar, então, sobre conversão, intercessão e libertação. Então, o desafio hoje é nós falarmos um pouquinho sobre orar por outras pessoas e como isso é importante nas nossas vidas. Quando nós pensamos em evangelização, como estamos pensando no culto dessa noite, e falamos sobre a obra missionária, alguns rapidamente começam a pensar que estratégias seriam as melhores para que nós possamos alcançar as pessoas com o evangelho. Como será que tem que ser o nosso templo para que as pessoas queiram conhecer o amor de Deus aqui? Como será que deve ser a pregação do pastor para que as pessoas então entendam a mensagem do evangelho? Como devem ser as músicas que nós tocamos? Quanto nós devemos gastar investindo em materiais que possam alcançar essas pessoas? Quantas pessoas nós vamos enviar para que possam fazer o trabalho e falar do amor de Deus às pessoas que estão carentes de ouvir da palavra? E de fato a nossa mente pode rapidamente ir para as estratégias, para os métodos, e nos esquecermos do mais importante. Nós precisamos orar. Talvez você que aqui está essa noite, ao olhar para a sua vida de oração, tem vivido orações extremamente egoístas. Quando você encontra com o Senhor, você ora dizendo: Senhor, obrigado pelo dia que eu tive, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo meu alimento, obrigado porque o Senhor me sustentou. Eu peço que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor abençoe o meu filho, que o Senhor abençoe o meu esposo, a minha esposa, que o Senhor abençoe o meu trabalho. Em nome de Jesus, amém. Você está orando. Está se colocando diante de Deus, e nós já estudamos nessa série que é importante pedir. Jesus disse para nós pedirmos, porque o nosso Deus tem prazer em nos dar. Mas será que a oração para nesse nível? Será que o Senhor quer ter um relacionamento conosco, apenas nesse nível onde nós estamos apenas compartilhando da nossa vida? Será que essas orações egoístas são o suficiente? Certamente o que o Senhor deseja das nossas vidas é que nós entendamos que nós não podemos fazer nada além de orar até que nós tenhamos orado. Que a oração é o fundamento de toda a estratégia evangelística, que a oração é a vida da igreja, e que nós precisamos aprender a fazer com que os nossos momentos de oração sejam ocupados pela vida de outras pessoas. Pessoas que não estão tão próximas de nós, pessoas que talvez nós nem conhecemos, porque há um mistério na oração. Eu não posso ir até a China e falar do amor de Deus aos chineses. Mas ao ouvir uma notícia de lá, como nós temos ouvido nos últimos meses, que a igreja tem sido perseguida na China, uma notícia de que 30 pastores estavam encarcerados pela sua fé na China. Eu posso daqui da onde eu estou dobrar meu joelho e dizer: Senhor, dá força a esses obreiros que estão no cárcere pelo teu nome. Senhor, fortalece a igreja que está sendo perseguida. Senhor, faz com que a tua palavra se expanda. E Deus pode bem ouvir a minha oração, atendê-la e fortalecer aquelas pessoas através do meu intermédio.
Jesus deseja que as nossas orações sejam orações generosas, orações altruístas, que nós levemos outras pessoas até o Senhor em oração. E aqui, meus irmãos, nós vemos um dos motivos pelos quais as nossas ações em prol da pregação do Evangelho são tão falhas e produzem tão poucos resultados. Porque nós estamos muito preocupados sobre o que faremos, como faremos, quais os métodos que usaremos, mas nós não estamos tão preocupados em regar as vidas com oração, em dobrarmos o nosso joelho diante do Senhor e pedirmos ao Senhor que abençoe as nossas estratégias. Talvez olhando para dentro do seu próprio coração essa noite, você pode fazer uma leitura, dizendo assim: eu tenho orado pela conversão de alguém? Quem é a pessoa pela qual eu estou militando nesse momento? Eu estou no meu momento de oração orando para que ela se converta. Às vezes, alguma pessoa que não conhece a Cristo até conversa conosco e diz assim: ora por mim. E a gente responde, a resposta crente, a gente diz: pode deixar que eu vou orar. Mas a maioria das vezes, sabe o que acontece? Foge da cabeça e você não ora. E por vezes você encontra essa pessoa e a pessoa pergunta: e aí, tem orado por mim? E você com um sorriso amarelo fica assim: então, quando eu lembro, eu oro. Eu tinha um amigo meu que usava muito essa desculpa, né? Assim, quando eu lembro, eu oro. Ou seja, se eu não lembrar nunca, eu não vou orar nunca. Porque nós não estamos dispostos a ter um comprometimento real com a intercessão que pode transformar a vida de pessoas. É bem verdade, meus irmãos, que a Bíblia é próspera dessas tarefas e expressar o poder que a intercessão tem para a conversão e a transformação de vidas. Vemos, por exemplo, no livro de Gênesis, os anjos do Senhor aparecem para Abraão e dizem: estamos indo para Sodoma e vamos destruir aquela cidade. E lembram da intercessão que Abraão faz? Senhor, se houverem 100 justos na cidade, pouparás a cidade por causa dos 100 justos? Os irmãos que conhecem o texto sabem que os 100 viram 50, os 50 viram 20, os 20 viram 10, os 10 viram... E no final só tem Ló que preste naquela cidade. E Deus não poupa a cidade, mas ainda livra a vida de Ló da perdição que cairia sobre aquela cidade, por amor a Abraão e ouvindo a sua intercessão. Quando lemos o texto do capítulo 21 e 22 de Êxodo, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e ele lá está dentro daquela nuvem de glória, coberto da presença de Deus, e Deus então escreve as pedras com os 10 mandamentos da lei, com o seu próprio dedo e entrega para Moisés. E Moisés está num momento maravilhoso, e de repente Deus olha para Moisés e diz assim: desce e vai ver o que o teu povo está fazendo lá embaixo. E quando Moisés desce do Monte Sinai, da presença de Deus, o povo achou que Moisés tinha sumido, tinha ido embora, tinha desaparecido. E eles então construíram um ídolo de ouro para adorar. E aquilo enfureceu Moisés, enfureceu o Senhor. Foi motivo de grande tristeza. Então, da próxima vez que o Senhor chama Moisés para o Monte Sinai, o Senhor diz: estou farto deste povo e vou exterminá-lo da face da terra. Os irmãos que conhecem o texto lembram que Deus dá uma possibilidade a Moisés. Moisés, nos livremos desse povo, e eu começarei um novo povo a partir de você. E vocês lembram da intercessão de Moisés? Senhor, perdoa este povo. O que diriam os egípcios de verem esse povo se perdendo no deserto? Senhor, retira, risca o meu livro do nome da vida. O meu nome do livro da vida, mas perdoa o povo que se chama pelo teu nome. E ele então intercede por aquele povo, e a intercessão dele é ouvida por Deus, e Deus exerce misericórdia sobre o povo. Vemos, por exemplo, no Novo Testamento, João, capítulo 17, quando Jesus então começa a orar, e ele faz aquela oração maravilhosa no Getsêmani, e ele intercede pelos seus discípulos. E no meio da sua oração ele diz assim: Senhor, eu não oro apenas por estes,
mas também por todos aqueles que virão a crer em mim, pelo testemunho destes. Então veja que Jesus Cristo, em seus momentos de oração, orou até mesmo por mim e por você, porque fomos pessoas que vieram a crer por causa do testemunho dos apóstolos. A Bíblia é cheia de desafios de intercessão, e de fato, meus irmãos, nós nada poderemos fazer em prol do Evangelho de Cristo, se nós não aprendermos a orar pelas pessoas. A oração muda as pessoas, a oração transforma histórias. Eu já vivi experiências na minha vida, no meu ministério, onde nós, de fato, aceitamos o desafio de orar por determinada pessoa. E, meus irmãos, Deus transformou a vida daquela pessoa. Uma vez fizemos um desafio na igreja, lá em Foz do Iguaçu, onde cada irmão deveria orar por 5 pessoas. E nós então criamos momentos na vida da igreja para que as pessoas se reunissem e orassem por aquelas 5 pessoas. Em todas as reuniões da igreja havia um momento onde as pessoas deveriam orar por aquelas 5 pessoas que estavam no seu cartãozinho de oração. Meus irmãos, Deus fez tantas maravilhas. De pessoas que odiavam o Evangelho, tinham um preconceito enorme contra crentes, e de uma hora para outra parece que algo mudou dentro dela. Porque quando nós pregamos, quando nós falamos, quando nós agimos, quando nós usamos estratégias, quando nós vamos na força do nosso próprio braço, nós agimos. Mas quando nós oramos, o Senhor vai à frente e age. E Ele faz a transformação não de fora para dentro, como nós vamos tentando fazer, tentando às vezes convencer as pessoas, tentando às vezes até barganhar com as pessoas, dizendo, veja quão bonita é minha igreja, será que você não tem interesse de se unir a ela? Mas quando nós oramos, Deus começa a mover dentro delas. E aí aquela pessoa, que às vezes nós achamos que é o maior desafio missionário, começa a ter um desejo, uma sede e uma fome por Deus. Meus irmãos, o desafio da palavra do Senhor para nós hoje é nós aprendermos a apresentar vidas diante de Deus. Eu sempre digo essa ilustração e ensino para quem eu costumo discipular. Quando nós intercedemos por uma pessoa, é como se nós pegássemos na mão de alguém que nunca viu Deus e nunca esteve na sua presença, segurássemos na mão dessa pessoa e a levássemos diante de Deus. E disséssemos assim, Deus, aqui está essa pessoa, eu estou trazendo ela à tua presença, eu estou colocando ela perto do Senhor, eu estou fazendo com que a afluência do Senhor, o seu poder, a sua graça, que já resplandece sobre mim, possa resplandecer sobre ela. Meus irmãos, e isso é transformador na vida das pessoas pelas quais intercedemos. Nós precisamos aprender a orar pela conversão das pessoas, e não é apenas dizer que está orando, mas é orar de fato, é clamar, é pedir, é dizer, Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas transforma a vida dessa pessoa. É de fato nós termos a coragem de encher os olhos de lágrimas por vidas que estão vivendo longe do Senhor. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. E mais do que você saiba falar, mais do que você pode fazer, mais do que a sua beleza ou a sua inteligência, Deus deseja que você ore, porque se nós orarmos, Deus vai trabalhar. Amém? Então vamos ler a Bíblia agora? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo, capítulo 2, dos versos 1 a 6. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, está por aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 6, diz assim, a sempre viva, a eterna e maravilhosa palavra de Deus. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis,
e de todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada pela devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Amém? Note que aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a primeira carta ao seu amado filho na fé, Timóteo. Timóteo era um homem dedicado às coisas de Deus, mas ele era muito jovem e muito inseguro. Era uma pessoa extremamente tímida. Então, se você é jovem, é tímido e é inseguro, saiba, você pode ser tremendamente usado por Deus, como Timóteo foi em toda a sua fragilidade. Basta que você tenha próximo de você alguém que possa lhe instruir, lhe ajudar e lhe fortalecer, como Timóteo tinha Paulo. Então, Paulo havia enviado esse seu filho amado na fé, Timóteo, para cuidar de uma das igrejas mais prodigiosas do Novo Testamento, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é marcada por grandes personagens das Escrituras, cuidando daquela igreja ao longo da história. Grandes homens de Deus passaram por aquela igreja, e talvez o mais notável de todos seja o próprio apóstolo João, que ficou conhecido como bispo de Éfeso, aquele que lá esteve por muito tempo, e que depois no livro de Apocalipse vai escrever uma das suas 7 cartas a esta igreja, a igreja de Éfeso. Então lá estava Timóteo à frente da igreja de Éfeso, à sombra de grandes homens de Deus que o precederam, e ele está tendo muita dificuldade de pastorear aquela igreja. O apóstolo Paulo, lá na sua prisão em Roma, ouve falar que Timóteo está passando por grande dificuldade, que ele não está dando conta de pastorear a igreja, e ele então decide escrever 2 cartas a Timóteo, dando a ele instruções, ensinamentos para que ele possa conduzir bem a sua igreja. E as cartas de Paulo a Timóteo são lindíssimas. As cartas mais pessoais do apóstolo Paulo, onde ele abre um pouco o seu coração, baixa um pouco a sua guarda e fala das suas fragilidades. Onde o apóstolo Paulo, então, orienta aquele menino, tentando ajudá-lo a cumprir o seu chamado e a sua vocação. E chama a nossa atenção que depois de dar as saudações a Timóteo no capítulo 1, a primeira coisa que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a fazer é interceder por todos. Ele diz: Timóteo, em primeiro lugar, você precisa saber disso. A oração é o fundamento de tudo, e é por aí que você precisa começar. Então, Timóteo, se você não está orando como deve, é por aí que você vai começar. Nenhum ministério pode ser edificado sob o carisma do líder. Nenhum ministério pode ser edificado sobre a sabedoria ou sobre aspectos humanos do líder. Mas todo ministério deve ser edificado sobre o alicerce da palavra de Deus. E por isso, Timóteo, você precisa aprender mais do que a pregar, mais do que dirigir culto, mais do que a tocar o instrumento, mais do que a cantar bem, mais do que saber fazer casamento, você precisa aprender a orar, porque este é o fundamento do ministério. E aqui o apóstolo Paulo começa a ensinar o seu filho na fé a interceder. Interceder para que as pessoas cheguem ao conhecimento do Senhor. E eu quero usar esse texto da palavra para destacar algumas lições que nos motivem a, nos nossos momentos de oração, separarmos um tempinho para orar pela conversão de pessoas. Que se você não tem esse hábito, a partir de hoje você possa criar, de ter um papelzinho dentro da sua Bíblia, um caderninho, um livrinho, uma nota no seu celular, onde você pode colocar nome de pessoas que precisam conhecer a graça de Deus e que você assuma um compromisso de orar efetivamente pela vida delas e que você possa experimentar aquilo que aqueles que oram pela conversão de pessoas experimentam, ver o Senhor fazendo uma obra que nós não podemos fazer na vida das pessoas. Amém? Primeira lição que eu aprendo com esse texto: apresentar vidas a Deus,
ou interceder pela conversão de pessoas, deve ocupar a primazia nas nossas vidas. Veja que o apóstolo Paulo começa a falar isso para Timóteo. Timóteo, em primeiro lugar, você deve fazer petições, orações, intercessões, ações de graças por todos. Aqui o apóstolo Paulo não está falando necessariamente sobre tipos diferentes de oração, mas aqui ele está usando alguns sinônimos de oração para reforçar o que ele está dizendo. Então ele está dizendo, Timóteo, você precisa orar muito, petições, orações, intercessões, ações de graça, ore bastante em favor das pessoas. Esse deve ser o início do seu ministério. Você precisa assumir o compromisso de orar por essas pessoas. E de fato, meus irmãos, a forma mais legítima de você amar uma pessoa é você orar por ela. Você pode emprestar dinheiro para alguém, um dia aquele dinheiro vai acabar. Você pode fazer algum benefício para a vida de alguém, mas esse benefício logo será esquecido. Mas quando você se compromete a orar pela vida de alguém, você pode ter a certeza de que Deus está cuidando daquela vida. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que orar deve ocupar o primeiro lugar nas nossas estratégias para a evangelização de pessoas. Se nós falássemos aqui agora, se eu falasse assim, pense no nome de uma pessoa que não conhece a Cristo e você gostaria que conhecesse. Você vai lembrar aí de um irmão, de um primo, de um amigo, de um colega, de alguém que você gostaria que conhecesse a Cristo. Mas, e talvez você pense assim, como que eu posso falar do amor de Cristo para ela? Nada vai ser mais importante do que você orar pela vida dessa pessoa, pedindo, Senhor, através de mim ou através do método que o Senhor sabe, uma forma como o Senhor conhece, alcance o coração desta vida. E quando nós nos comprometemos a fazer isso, Deus começa a agir. Eu vivi uma experiência interessante nesse sentido, com a vida da minha mãe. A minha mãe sempre foi católica e tinha um certo preconceito com evangélicos e não gostava muito de evangélicos. Eu me tornei pastor e era pastor da igreja e a minha mãe ficava no canto dela. Ela não frequentava a igreja, não gostava da igreja. Até, meus irmãos, que nós começamos a assumir um compromisso verdadeiro de orar pela vida dela, para que Deus quebrasse as barreiras. E, meus irmãos, Deus agiu de uma forma tão maravilhosa na vida dela, que vendo minha mãe hoje, conversando com ela, como alguns de vocês têm a oportunidade de fazer, quando ela vem aqui, você não identifica a mulher que um dia ela foi, de tamanha obra de Deus na vida dela, a transformação que Deus fez na vida dela. Talvez você que aqui está tem testemunhos de situações assim, pessoas pelas quais você ficou orando bastante tempo e Deus fez uma transformação na vida delas. Pessoas que de fato foram transformadas sem necessariamente uma ação externa, mas porque Deus estava trabalhando. Nós precisamos assumir o compromisso de orar pela vida de pessoas. Quarta-feira nós estávamos aqui do culto de oração, e aí algumas irmãs trouxeram o nome de algumas pessoas para as quais elas falaram de Jesus durante a nossa estratégia evangelística. Então veja a preocupação, nós falamos do amor de Deus para eles, nós levamos o evangelho, mas nós precisamos orar, porque é a oração que vai afofar esse solo, para que a semente do evangelho entre, é a oração que vai regar essa semente para que ela cresça, desabroche, para que essa pessoa tenha de fato um comprometimento com o Senhor. Veja que o apóstolo Paulo aprofunda isso com Timóteo, dizendo, Timóteo, ore por todos, ore também pelos líderes. Lembre que a época em que esse texto foi escrito, era uma época de perseguição. Alguns estudiosos dizem que, na escrita da sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo possivelmente estivesse preso. Ele estava sendo vítima de um sistema antirreligioso, de um sistema que não lhe permitia anunciar a sua fé. O apóstolo Paulo não foi preso por ser um criminoso, ele foi preso por anunciar a Cristo. Mas mesmo ele sendo vítima de um sistema que é contrário à fé, ele diz para Timóteo, ore pelas autoridades, ore pelas pessoas, porque agindo dessa forma, nós vamos mostrar para todos que temos uma vida tranquila e pacífica, nós vamos mostrar que temos devoção e dignidade. Faça isso, Timóteo, ore pela vida das pessoas. Meus irmãos, nós precisamos orar, sabendo que isso deve vir em primeiro lugar nas nossas ações em prol da evangelização de alguém. Mas em segundo lugar, o texto me ensina que apresentar pessoas a Deus,
ou a intercessão pela conversão de pessoas, agrada a Deus e coopera com sua vontade eterna. Veja o que diz os versículos 13 e 4. Isso é bom e agrada a nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Qual é o desejo do Senhor? É que todos sejam salvos e conheçam a verdade. E parece que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que há uma sinergia. Os monergistas que me perdoem, mas é muito difícil achar que todos nesse texto não é todos. Eu acredito que a palavra panta do grego quer dizer todos em todos os textos em que a palavra todos aparece. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e é por isso que você deve interceder. Não é como se Deus decidisse quem vai ser salvo e acabou, mas é como se Deus estivesse dizendo para Timóteo: a sua intercessão importa, a sua intercessão é importante nesse processo. Eu desejo salvar a todos, mas eu utilizo como veículo dessa salvação que vai chegar às pessoas, a sua intercessão. A sua intercessão coopera para a obra que eu desejo realizar na vida das pessoas. Então, de fato, meus irmãos, essa oração intercessória, ela agrada a Deus. Deus olha para os seus filhos e diz: eis aqui um filho meu que não é egoísta, que não ora apenas pelas suas coisas e por si mesmo, mas é alguém que apresenta pessoas a mim, alguém que está preocupado com as pessoas, alguém que entende que a salvação não pode parar nele, mas ele deve ser um canal por onde a salvação flui, alguém que está orando para que o meu espírito transforme a vida, alguém que está orando para que eu seja entronizado no coração de uma pessoa. Orar por alguém é apresentá-lo a Deus de forma especial. Isso agrada a Deus e coopera com a sua eterna vontade. Olha, meus irmãos, eu estou convicto, no estudo da palavra, que Deus deseja salvar os homens pecadores. Estou convicto de que a palavra de Deus é poderosa para salvar. Estou convicto de que nós fazemos muitas ações que são maravilhosas e que levam o evangelho à vida das pessoas. Mas estou também convicto de que nós estamos orando menos do que deveríamos por essa palavra que anunciamos e pela vida de pessoas que desejamos que conheçam o Senhor. Precisamos entender que isso agrada o Senhor. E em terceiro e último lugar, nós aprendemos com esse texto que apresentar pessoas a Deus ou interceder pela conversão delas nos identifica com Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui o apóstolo Paulo usa Jesus como modelo nos versos 5 e 6, dizendo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. O que o apóstolo Paulo está frisando é o que diz em Romanos 8,34 e o que diz em Hebreus 7,25, que Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor, Ele é aquele que fez o caminho entre nós e Deus, aquele que se colocou como nosso mediador. E parece que, há 2 semanas atrás, até o bispo de Roma reconheceu isso, né? Jesus é nosso único mediador. Parece que a senhora de Medianeira, que para os católicos durante muito tempo, Maria cooperava na salvação das pessoas. Então parece que através dessa declaração do pároco de Roma, agora há um entendimento diferente, que é Cristo é o único mediador, o único intercessor, o único pelo qual nós podemos ir a Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo está colocando Cristo como modelo. Ele é o exemplo de intercessor, Ele é o mediador, Ele é aquele que nos conecta com Deus. E quando nós nos colocamos na posição de intercessores, orando por pessoas, nós estamos nos identificando com Jesus e estamos dando continuidade ao seu trabalho. Não da mesma forma, não com a mesmo zelo, não com o mesmo poder, porque Jesus Cristo se entregou em sacrifício uma vez pelos pecados de todos os homens, de todas as épocas, de todos os lugares, e o sacrifício dele é único e eficiente para salvar todas as pessoas. Ele é o único caminho, Ele é o nosso intercessor e o nosso mediador, mas quando nós intercedemos, nós estamos nos identificando com Ele, dizendo: assim como Jesus se preocupou em levar o homem a Deus através do seu sacrifício, eu me preocupo em levar o meu vizinho,
o meu amigo, o meu parente a Deus através das minhas orações. Eu estou levando ele a Deus porque eu acredito que ele pode alcançar a graça diante do Senhor. O Senhor deseja que nós sejamos instrumentos bem guiados nas suas mãos, para que vidas o conheçam como o único e suficiente Salvador. É da vontade do Senhor. Então a minha pergunta para você é muito simples, diante do que a palavra do Senhor falou conosco essa noite. Você tem assumido esse desafio? Você tem ouvido o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Em primeiro lugar, ore pela vida das pessoas, ore para que elas sejam transformadas. Não seja aquele crente chato que quer convencer o outro pelos seus argumentos. Não seja o crente barganhento que quer dizer, a minha igreja é melhor do que a outra, então vem para cá. Não seja esse tipo de gente, mas seja alguém que ora de verdade e que pede, Senhor, tem misericórdia da vida dessa pessoa. Senhor, visita ela com o teu poder, como a tua graça maravilhosa resplandeceu sobre mim, resplandece a tua graça sobre a vida dela. Senhor, eu até tenho uma estratégia, uma missão, algo que eu quero fazer com essa pessoa, mas eu quero regar esse caminho com oração. Então, Senhor, antes de eu dar uma palavra, antes de eu fazer um convite, antes de eu anunciar o Evangelho para essa pessoa, eu quero orar por ela, para que o caminho esteja preparado, para que assim, essa palavra que eu vou entregar encontre bom solo e possa se multiplicar. Podemos, devemos e somos instados pela palavra a interceder pela conversão de algumas pessoas. Amém? Quantas pessoas pelas quais você orou já se converteram? Eu tive o privilégio de ver algumas que eu orei e se converteram. Logo que eu me converti a Cristo, tinha um menino chamado Diego, que ia na nossa igreja. O Diego era estudante de medicina, era aquele crente Raimundo, sabe? Crente Raimundo, um pé no reino e outro no mundo. Ele era esse crente aí. De vez em quando ele aparecia na igreja, mas ele gostava mesmo era das festas da medicina. Não sei como é que é aqui em Londrina, mas lá na nossa cidade as festas da medicina eram as festas onde tinha as maiores baladas da cidade. E ele vinha de vez em quando na igreja, e eu me propus a orar pela vida dele. E eu fiquei orando por ele. E aí toda vez que eu ia orar com o pastor da minha igreja, eu orava pelo Diego. Quando eu orava com os meus amigos, eu orava pelo Diego. Chegou uma hora que, cara, você não cansa de orar por esse cara? E aí ele ficou um tempão sem vir na igreja, tipo assim, coisa de 2 anos. E eu orando por ele, sempre orava por ele, lembrava dele com carinho e orava. E de repente, meus irmãos, nós estamos numa reunião de jovens e quem entra na igreja? O Diego. Ah, meus irmãos, meu coração se encheu de alegria. É como se eu dissesse, oh, Deus ouviu minha oração, olha aí ele de volta. E naquele dia, meus irmãos, ele teve um quebrantamento diante de Deus, diante do que foi ali anunciado. E ele, de fato, confessou seus pecados, falou das podridões de onde ele andava e o que ele havia vivido. E, meus irmãos, foi um tempo de cura, restauração na vida dele. E eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo me conduziu a orar pela vida dele, porque ele queria que eu vivenciasse essa experiência de me sentir participante da obra que ele estava realizando. Deus não precisa da minha oração, Deus não precisa da sua oração, mas Deus faz conosco como o pai faz com aquele filho. Já viu quando o pai está arrumando alguma coisa no jardim e o filho vem? Pai, posso ajudar? Sai daqui, menino, sai, você vai se machucar. Aí o filho volta e diz assim, pai, eu posso ajudar? Aí você pega e dá qualquer coisa na mão dele e diz assim, cava um buraco aí. E ele fica ali fazendo qualquer coisa. Porque no fundo, você não precisa da ajuda dele. Mas você sabe que para ele é muito importante ele se sentir parte daquilo que você está fazendo. Eu não tenho dúvida de que Deus faz isso conosco. Ele não precisa de nós, mas Ele nos permite participar daquilo que Ele está fazendo, porque Ele sabe que isso vai gerar experiências maravilhosas na nossa vida e no nosso coração. Interceda por pessoas e você vai viver essas experiências. Amém? Falei demais, vamos orar? Uma canção que Deus tem colocado no nosso coração, que fala sobre isso. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar como instrumento nas vidas das pessoas. Deixa Deus te usar através da pregação do Evangelho. Deixe Deus lhe usar através de convites que você vai fazer para as pessoas virem à igreja ou conhecerem o Senhor. Mas, sobretudo, deixa Deus te usar como um intercessor. Alguém que vai assumir a partir de hoje o desafio de orar por algumas pessoas que precisam conhecer o Senhor. Orando pela conversão dessas pessoas. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé.
e nós vamos meditar nessa canção. E se Deus colocou alguma vida no seu coração agora, o nome de alguma pessoa, e você quer erguer um clamor por ela nessa noite, dizendo, Senhor, eu quero assumir um compromisso em relação a essa pessoa ou a essas pessoas, e você quer começar esse compromisso neste tempo de oração, eu quero desafiá-la enquanto nós cantamos, vir aqui à frente como um gesto, e nós vamos orar pela vida dessas pessoas, e você vai poder sair daqui essa noite com esse desafio, e eu creio, que mais cedo do que você imagina, essa vida pela qual você vai orar estará aqui conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus com essa canção. Eu te chamei, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei, deixa eu te usar. Para curar, deixa eu te usar, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua santa presença essa noite. E nós estamos, Deus, colocando vidas diante do Teu altar. Pessoas, Deus, que precisam conhecer Jesus. Pessoas, Deus, que precisam ser transformadas pela Tua graça. Pessoas, Deus, que às vezes nós já até falamos do Teu Evangelho. Pessoas pelas quais nós já até oramos, Senhor. Mas em algum momento nós paramos de orar, nós desistimos, nós não perseveramos. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos, Deus, assumir diante do Senhor o compromisso de orar por essas vidas, crendo que o Senhor pode realizar uma obra maravilhosa na vida delas. Senhor, nenhuma ação que nós podemos fazer poderá ter efeito se não for regada pela oração. Por isso, Senhor, nós queremos apresentar essas vidas diante do Senhor. O Senhor as conhece, sabe o que elas precisam, sabe as lutas que têm enfrentado. Senhor, não há problema que elas enfrentem que não possa ser resolvido pelo Senhor. Mas para isso, Deus, elas precisam te conhecer, elas precisam entregar a vida ao Senhor, precisam ser alcançadas pelo Teu Evangelho. Então, Senhor, retira o coração de pedra e coloca um coração de carne nessas pessoas pelas quais estamos intercedendo. Deus, reaviva a chama do Evangelho no coração deles.
Faz, Deus, com que essas pessoas possam de fato ter um encontro real com o Senhor e que através das nossas orações nós participemos dessa obra e que o nosso coração se alegre ao vê-los entre nós aqui na igreja, porque nós estamos intercedendo. Pedimos isso ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ele fez e Ele fará novamente, porque Ele é poderoso. Os irmãos podem se assentar. Que Deus abençoe.